Bem, paz, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você de um jeito um pouco diferente. Vim agora no início da tarde, retornando da Igreja Bíblica Cristã em Duque de Caxias, onde eu tive a alegria, a responsabilidade de compartilhar uma palavra muito importante falando sobre a missão garantida pelo Todo-Poderoso, onde eu falava com os irmãos que a igreja é a obra-prima na qual nós precisamos congregar e não contender, de que ela não se prende a questões menores que nos dividem, mas também quando ela se reúne não é um encontro social, mas é o local onde o Senhor ordena sua bênção e vida para sempre. E mais do que isso, ela é a extensão do corpo glorioso de Cristo para dar continuidade ao ministério de Jesus. E que a igreja tem uma missão especial dentro da missão de Deus em revelar Cristo. Isso é algo muito profundo, porque no texto da grande comissão, Mateus 28, versos 18 a 20, nós vemos algo ali, uma palavra-chave importantíssima, que nos mostra que essa missão que Ele nos confiou de fazermos discípulos de todas as nações, ela já está garantida pelo Todo-Poderoso, porque a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E na sequência eu vou deixar aqui o áudio dessa mensagem. Não costumo gravar quando eu prego, não costumo gravar, as mensagens quando eu prego. Na igreja onde eu congrego, os irmãos gravam, a igreja grava, já por muitos anos. E quando eu prego em outros lugares eu não tenho o hábito de gravar, mas hoje o Espírito Santo me conduziu a gravar essa mensagem que eu quero compartilhar com você. Está só em áudio, mas ouça com muita atenção, porque nós recebemos uma missão que já está garantida pelo Todo-Poderoso. Que ela sirva para a sua edificação, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vemos aqui esse texto encerrando o Evangelho segundo Mateus, onde o Senhor finalmente ele dá uma última instrução para a igreja. Especificamente nesse momento, nós vemos parte dela também registrada em Marcos, mas eu quero me ater aqui, me focar em Mateus. Por quê? Porque a igreja, e vocês reunidos são a igreja do Senhor, ela é a obra-prima de Deus, na qual nós precisamos congregar, não contender. Congregar, não contender. Ela não se prende a questões menores que muitas vezes nos dividem. Irmãos que vieram de ministérios diferentes, de uma caminhada cristã diferente. Eu tenho uma caminhada de fé diferente da minha esposa, por exemplo, mesma coisa pastor Ala e pastora Rosa, mesma coisa Marcos e Karen, pastor Marcos e irmã Karen. Cada um de nós, os casais, porque cada um tem a sua caminhada com Deus, a sua vida com Deus.
Agora imagina cada um sendo de um ministério e se reunindo para congregar. É natural que entendimentos que nós tínhamos antigamente não seja o entendimento que a palavra nos mostra. Às vezes, não por maldade, mas eu digo por equívoco, às vezes, onde nós congregávamos, as instruções que nós recebíamos não necessariamente eram as instruções que a palavra nos ensina. E às vezes, nos juntarmos, às vezes pode acontecer algumas discordâncias de entendimento, que pela palavra tudo isso é pacificado. Só que, além disso, além desse cuidado de nós não contendermos, a igreja reunida, ela não pode ser um encontro social. Por exemplo, vim para cá com a minha família, com os nossos pastores, e estar aqui para mim é maravilhoso no convívio dos irmãos. Apesar de vocês no momento estarem se reunindo fisicamente, né, presencialmente, apenas uma vez ao mês, não pode ser um encontro social, a hora que eu vou poder dar o abraço no meu irmão, ainda que também por isso, também para estar junto, para estar ali com os irmãos, mas é onde o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. É importante estar junto? Mas não estar junto apenas por revermos os nossos amigos, por abraçarmos, conversarmos com eles, mas para que na nossa união o Senhor derrame a sua bênção. Para que na nossa unidade, nós aqui juntos, o Senhor se derrame sobre nós. Essa precisa ser a nossa motivação. E mais do que isso, a igreja é a extensão do corpo glorioso de Cristo para dar continuidade ao ministério de Jesus. Nós vemos isso claramente na Epístola aos Efésios, nós vemos claramente isso. A igreja, ela tem uma missão especial dentro da missão de Deus, que é revelar Cristo. E isso vai um pouco além do que nós imaginamos. Porque quando nós lemos aqui, a partir do versículo 19, portanto, ide, fazei discípulos. E aí nós vemos a continuidade do texto, vemos também aquilo que Marcos 16 nos mostra, mas nós não nos atentamos naquilo que é falado a partir do primeiro versículo que nós lemos. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus começa a grande comissão, ele não começa já dando a missão. Ele começa com uma palavra muito especial: portanto. Portanto. Esse portanto é um termo no grego que ele aparece mais de 500 vezes no Novo Testamento, exatamente com esse significado de conectar pontos, de ligar aquilo que eu vou começar a falar com aquilo que eu acabei de falar. Então Jesus ele vai começar a dar a missão ligando com aquilo que ele acabou de falar. E o que ele acabou de falar? É-me dado todo o poder no céu e na terra. O que a palavra, portanto, ela está conectando? Que o id é conectado à autoridade nos céus e na terra, entregue ao Senhor Jesus. A missão da igreja está garantida por aquele que é o Todo-Poderoso. O fato de nós entendermos que Jesus comissionou a igreja aqui em Duque de Caxias para fazer discípulos, como nós em São Gonçalo, como pastor Alan e Rosa, numa visão mais ampla, né, a partir do projeto Quero Congregar, por todo o nosso ministério, ela precisa estar pautada, garantida, na garantia que o Senhor Jesus nos deu, que Ele é o Todo-Poderoso. É interessante que em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, nós encontramos já uma referência a isso. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio
é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel já estava profetizando que todo o poder e autoridade seria entregue ao Senhor Jesus, ao Filho do Homem. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? De onde surgiu essa palavra? Mais de 90% das mensagens que eu prego, tenho pregado nos últimos bons anos aí, elas sempre são fruto da minha meditação bíblica. E eu confesso que quando recebi a missão de trazer a palavra, o que eu pensei? Bom, eu vou... A reflexão que eu vou compartilhar no vídeo para domingo, eu vou fazer o seguinte: eu vou publicar o vídeo mais tarde mesmo, como eu tenho publicado, e essa reflexão eu prego de manhã. Eu pensei assim, porque o Senhor não estava me dando palavra nenhuma. E aí, eu entrei no grupo de pastores um dia desses, não sei se foi na sexta-feira ou na quinta, e eu vejo uma mensagem assim: graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem do pastor de vocês, pastor Marcos. Aí meu coração começou a ferver. Eu falei: senhor, você quer que eu fale sobre isso? Quero, filho, eu quero. Aí eu fiquei perguntando, buscando confirmações. Aí ontem de manhã, na reunião de oração lá em São Gonçalo, os irmãos falando do Deus Todo-Poderoso, do poder de Deus, que não há impossíveis para Deus, que Deus pode. Isso foi sendo confirmado no meu coração. E aí nós viemos para cá, aí preparei, comecei a escrever algumas coisas, ontem durante o dia, mas só fui preparar mesmo a mensagem ontem à noite. Aí chegando agora aqui de manhã no louvor, nós cantávamos no primeiro louvor de que não há impossíveis para o nosso Deus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu. E eu vejo a confirmação de Deus nisso. E aí, o Todo-Poderoso, ele em breve virá, Apocalipse 1, 7, 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é aquele que vem, e nós precisamos aguardar a sua vinda. Nós, como igreja, precisamos ter essa expectativa. O Todo-Poderoso é aquele que governa. Apocalipse 19, 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Será que de fato Ele governa o meu e o teu coração? Será que de verdade Ele reina sobre nós, ou é a nossa vontade que reina? Será que é o Todo-Poderoso que nos conduz, nos guia, ou nós somos guiados pelo nosso ventre? Nós precisamos nos atentar todos os dias sobre isso. As atitudes que nós tomamos, elas são tomadas porque o Senhor está mandando nos fazer, está nos conduzindo, nos impulsionando. É o que a palavra nos instrui. É porque Jesus é o nosso Senhor, ou é simplesmente porque nós queremos fazer? O Todo-Poderoso é aquele que governa. O Todo-Poderoso, ele é incontestável. Jó 40, 1-4. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Que argue assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. É incontestável. E nós queremos contestar aquilo que Deus faz. E nós queremos contestar a direção de Deus. E nós queremos contestar aquilo que o Senhor nos manda fazer, nos instrui. Quem somos nós, queridos? Nós precisamos colocar a mão e tapar a boca e parar de questionar a vontade de Deus, mas nos submetermos a ela. O Todo-Poderoso é aquele que trará a sua ira. Nós nunca podemos nos esquecer que a ira de Deus, ela vem, e que existe a condenação eterna, que o inferno é real. E se nós de verdade nós não estivermos em Cristo, nós não perseverarmos até o fim, nós não fomos desviados da ira de Deus.
E a ira de Deus, ela vem, queridos. Mas se você e eu estivermos abrigados em Cristo, Ele, o Filho de Deus que nós esperamos, é aquele que nos desvia da ira vindoura. Mas Isaías 13,6 diz: clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Aquele dia vem. A palavra diz, nos ensina, que os grandes e todos na terra estarão escondidos em cavernas, com medo da ira do Cordeiro, escondendo-se do rosto do Cordeiro. Nós faremos assim também. Nós estaremos olhando para o alto, erguendo nossa cabeça, confiado no Senhor, porque nós estamos em Cristo. Nós precisamos lembrar que a ira de Deus, ela vem, irmãos. A ira vem, não se engane. Não se engane de achar porque você congrega na Igreja Bíblica Cristã em Duque de Caxias, por você fazer parte desse ministério, eu, por congregar na Igreja Bíblica Cristã em São Gonçalo, de nós acharmos que está tudo bem, está tudo resolvido na nossa vida com Deus. Será que nós estamos em Cristo? Temos perseverado dia após dia até o fim? Nós precisamos nos avaliar nisso. O Todo-Poderoso é aquele que julga com justiça. A ira vem sobre aqueles que o rejeitam, sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho, sobre aqueles que não creem no seu Filho. A ira vem sobre esses, mas ele julga com justiça. Apocalipse 16:7. E eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Uma pausa aqui. Esse contexto é um contexto já da ira sendo consumada. E aí o Senhor fala, a palavra fala de verdadeiros e justos serem os juízos de Deus. Se Deus está fazendo um juízo no derramar da sua ira, e esse juízo é um juízo verdadeiro, não é com mentira, e é justo, será que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros não? Se ele está julgando, é um juízo que ele está fazendo, e esse juízo é justo, é reto, é um juízo justo e reto, para que ele derrame a ira. Se ele está derramando a ira num juízo justo e reto, ele julgou que esses corações eram corações culpados, que o rejeitaram. Então, como assim ele escolheu? Se ele está julgando, ele está avaliando. Ele está sondando o meu e o teu coração. Se de verdade nós somos dele. O Todo-Poderoso, ele é digno de louvor. Apocalipse 15, verso 3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Só tem um louvor com o trecho desse versículo. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Se o Todo-Poderoso é digno de louvor, por quê? Responda para você. Por que nos nossos lábios, no cotidiano, ao invés do Senhor encontrar louvor, ele encontra murmuração, lamúria, do jeito como é que está a vida? Se ele é digno o Senhor é digno de nossa murmuração, da nossa lamúria. Eu não vejo isso na Bíblia, irmãos. Então, se você, ao invés de usar seus lábios para louvar ao Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que maravilhas faz, como nós cantamos, nós ficamos usando os nossos lábios para reclamar, para murmurar e para qualquer outra coisa em relação ao Senhor, tem algo muito errado com a gente, porque o Todo-Poderoso é digno de louvor. O Todo-Poderoso, ele é santo, santo, santo. Apocalipse 4, 8. E os 4 animais tinham cada um de per si 4 seres, né? Prefiro também 4 seres. 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Os 4 seres, você vê, eu não vejo na palavra qualquer outro atributo de Deus falado assim em sequência, ainda mais 3 vezes. Mas a palavra faz questão de mostrar para nós que os céus
reconhece que Deus é santo, santo, santo. Você e eu reconhecemos isso? Porque se você e eu reconhecemos isso, por que nós não nos arrependemos dos nossos pecados? Por que nós não seguimos num caminho, numa caminhada em santificação? Por que nós não procuramos andar em santidade? Por que nós não abandonamos o pecado? Por que pecar para você não dói mais? Por que você saber que aquela prática a Bíblia condena e você não se importa? Teu coração não dói? Porque você de verdade, no teu coração, você não reconhece que Deus é santo, santo, santo. E nós precisamos reconhecer que o Todo-Poderoso é. O Todo-Poderoso, Ele nos aperfeiçoa na sua presença. Gênesis 17, 1 e 2. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. É Ele que nos amadurece, é Ele que nos faz crescer na fé, é Ele que nos lapida, que nos santifica, é Ele que nos limpa, é Ele que nos poda, é Ele que nos corrige, é Ele que nos aperfeiçoa. Mas muitas vezes a palavra de Deus, ela vem ao nosso coração, vem rasgando o nosso coração, e nós rejeitamos o confronto. Nós rejeitamos a palavra de Deus, mostrando para mim e para você que nós estamos errados. Isso é orgulho, irmãos. Nós não queremos reconhecer a correção de Deus. E se você e eu não recebermos a correção daquele que nos aperfeiçoa, nós somos bastardos e não somos filhos de Deus. Ele é o que nos aperfeiçoa, nos chama a nós sermos perfeitos, não por nós mesmos. Você e eu não temos capacidade alguma de sermos aperfeiçoados, de crescermos na fé, de amadurecermos, mas é pelo poder de Deus habitando na minha e na tua vida, é pelo Espírito Santo agindo no nosso ser, tomando conta dos nossos braços, da nossa mente, dos nossos lábios, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, dos nossos sentimentos, do nosso caminhar. É o Espírito Santo controlando a nossa vida, nos aperfeiçoando naquilo que nós precisamos ainda ser aperfeiçoados. Filipenses 1:6 nos diz que o Senhor há de completar a sua boa obra até o dia de Cristo. Então, até Jesus voltar, nós estamos em obras, irmãos. Nós precisamos fazer como Paulo, não achar que nós já havemos alcançado, mas prosseguirmos para o alvo. O Todo-Poderoso é aquele que nos faz dar fruto. Gênesis 35, 9 a 12. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. O Todo-Poderoso é aquele que nos capacita a nós darmos fruto, a nós gerarmos filhos na fé, a nós cumprirmos a missão de ir fazermos discípulos. É Ele que nos capacita, nos chama a nós frutificarmos e a nós multiplicarmos. E o Todo-Poderoso é aquele que deseja comunhão conosco. Segundo aos Coríntios 6, de 16 a 18. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus fez questão
de instruir Paulo a escrever assim à igreja em Corinto, de tudo isso que ele estava falando, de não haver comunhão entre luz e trevas, né? E usa vários exemplos, falando do jogo desigual ali, e aí ele começa a falar, porque eu habito em vocês, eu quero estar entre vocês, eu quero fazer de vocês meu povo, eu quero ter um relacionamento com vocês. E aí no final ele diz que é o Todo-Poderoso que está dizendo isso, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, ele quer ter uma comunhão comigo e com você. Ele nos chama a um relacionamento pessoal, e nós muitas vezes queremos agir como Todo-Poderoso, sabendo que ele tem todo o poder, fazendo uma lista de pedidos. Posso pegar a água aqui, pastor? Essa aqui é minha? Obrigado. E eu passando sede aqui, misericórdia. O Todo-Poderoso, nós muitas vezes falamos com ele exatamente porque sabemos do seu poder e vivemos pedindo para ele das coisas mais variadas da nossa vida. E devemos sim contar com o auxílio de Deus, apresentar diante dele todas as nossas inquietações, em orações, súplicas com ações de graça. Mas, se nós só falamos com Deus para fazer pedidos, ele é o nosso Deus, irmãos? Não é, né? Ele é o nosso garçom. Esse é o problema. Só que ele faz questão de assinar que é o Todo-Poderoso que quer comunhão comigo e com você. Relacionamento. E aí eu estava lembrando de várias situações do poder de Deus na palavra, nos mostrando que ele, nas pessoas do Pai, de Jesus e do Espírito Santo, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso sobre a criação, porque do nada ele tudo fez. Por ele tudo se fez. Ele apenas não fez, mas ele é um mantenedor da criação. Não apenas isso, mas ele sujeita a natureza a ele. Você lembra de Jesus, por exemplo, acalmando a tempestade, e os discípulos olham abismados: quem é este que tem poder para acalmar o vento e o mar? Quem é este? Jesus, ele também é o Todo-Poderoso sobre as enfermidades. Vários relatos na palavra, nos mostrando Jesus realizando milagres de cura, enfermidades de origem natural, seja de origem maligna, seja por conta do pecado. Ele traz ali cura sobre as enfermidades. Se Jesus ele tem todo o poder. Eu vi uma mensagem hoje, acho que minha esposa comentou comigo ontem, ou hoje de manhã, eu vi hoje uma mensagem de uma irmã falando que tinha enchido um determinado rio, né, um córrego, né, e poderia impossibilitar a presença aqui, né, e aí eu fiquei em oração, né, Senhor, deixa não, Senhor, né, poxa, para que ela participe também, estejamos ali reunidos. E o Todo-Poderoso, que tem um poder sobre a natureza, fez com que as águas não fossem além daquilo, para que a irmã pudesse estar aqui, para a glória de Deus. E ele, seu Todo-Poderoso sobre as enfermidades, o que são as enfermidades, irmãos? Diante do Deus que tem todo o poder. Nós já testemunhamos, com certeza você já testemunhou o milagre de cura de Deus sobre a sua vida. Já testemunhamos milagres do Senhor curando irmãos da nossa igreja, pessoas por quem nós estávamos orando. Testemunhamos milagre de Deus através de nós orando sobre aquelas vidas, impondo as mãos, orando ali presencialmente, Deus curando. Deus tem todo o poder, a palavra nos mostra isso, e a nossa prática de vida nos mostra isso, irmãos. A prática de vida nos mostra isso. Mas e se ele não curar? Ele vai deixar de ser o Todo-Poderoso? Não. Ele tem todo o poder, inclusive, para nos dizer não. Não. Ele é Todo-Poderoso sobre a nossa família. Por meio dele, ele enviou um profeta para que o coração de pais fossem convertidos a filhos e dos filhos aos pais. É ele que transforma a realidade dentro da nossa casa. É ele que é o Todo-Poderoso para restaurar os relacionamentos entre pais e filhos, marido e esposa.
É Ele que tem todo o poder para agir na nossa casa e colocar em ordem tudo aquilo que está desestruturado. Ele tem todo o poder, inclusive sobre a nossa família, queridos. Ele tem todo o poder, porque Ele também ressuscitou, por exemplo, a filha de Jairo, de alguém importante na sociedade, de alguém que foi ali em fé, paciente, porque no meio do caminho surgiu uma mulher enferma que tocou na orla do Senhor. Ele ali pacientemente, a gente não vê ele murmurando: "Ô Jesus, estou falando que a minha filha está quase morrendo, o Senhor está aqui curando." Ele não, mas foi lá e curou. Mas também curou, por exemplo, o filho da viúva de Naim, no encontro das multidões, a multidão do Senhor, encontrando a multidão a multidão fúnebre. Nesse encontro, Ele curou. Ele é aquele que restaurou a alegria no casamento em Caná da Galileia. Ele tem poder para fazer a sua família, que hoje te dá tristeza, a sua família te dá muita alegria. Ele tem todo o poder, Ele pode fazer. Ele é todo poderoso sobre as nossas necessidades. Ele multiplicou pães e peixes. Mais de uma vez, Ele deu as pescas maravilhosas. Ele multiplicou o azeite da viúva, multiplicou a farinha, o azeite da outra. Ele tem o poder sobre todas as nossas necessidades. Ele age. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder sobre as trevas. Ele triunfou de Satanás e seus demônios na cruz. Ele está sentado acima nas regiões celestiais, onde com Ele você e eu estamos. Ele tem todo o poder sobre a morte. Ele venceu a morte não impera mais. Nele você e eu passamos da morte para a vida. Ele tem todo o poder sobre o pecado, porque Ele jamais pecou. Ele nos livrou do poder do pecado. Ele nos capacita a vencer o pecado. Ele tem todo o poder sobre a política. Eu vejo pessoas preocupadas com as eleições. Ele é aquele que inclina o coração do rei, é o que estabelece e depõe reis. Ele é o poder sobre toda a autoridade. Não importa quem venha nos governar, mas Jesus é o nosso rei. Ele tem todo o poder sobre cada um de nós. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Ele, que é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para nos fortalecer, para nos renovar, para nos avivar, para nos restaurar, para nos levantar quando estivermos caídos, prostrados, para nos regenerar, para nos purificar, para nos santificar. Ele tem poder para nos salvar, para nos curar, não importa se for uma enfermidade física ou emocional. Ele tem poder para nos libertar. Ele tem poder para nos batizar no Espírito Santo. Ele tem poder para nos desviar da ira vindoura. Ele tem poder para nos reconciliar com Deus. Ele tem poder para nos possibilitar o acesso ao Pai. E tem poder para nos dar a vida eterna. Ele é o Todo-Poderoso. Qual é o problema? O problema é que nós agimos igual Noemi. Ruth, capítulo 1. Abra comigo, por favor. Ruth, capítulo 1. Nós, sabendo de tudo isso, que o Senhor é o Todo-Poderoso, nós agimos como ela. Às vezes as circunstâncias difíceis aparecem, consequência das nossas atitudes. Ruth 1, 19 a 21. A história traz a narrativa, né? De que por conta da dificuldade de Belém, a família vai para Moabe. Chega em Moabe, morre o marido dela, morrem os filhos, ficam as noras. As noras no primeiro momento querem ficar com ela. Depois ela insiste um pouco, dizendo que não teria como dar a elas um outro marido. Ainda se ela engravidasse, ia demorar muito tempo, não tinha como. Uma delas volta, órfã, dá um beijinho nela e volta. Ruth permanece firme. Ali não, vou com a senhora, o seu Deus é o meu Deus. Para onde a senhora for, eu vou também. Vou estar junto com a senhora, ligadinho com a senhora. Ok. Ouviram falar que o pão voltou a Belém. E no retorno a Belém, olha o que acontece. Assim, Ruth 1, 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas.
e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela ainda diz que é o Todo-Poderoso que deu a ela a amargura. Ela podia ter falado: não, Deus que me deu a amargura. Não, foi o Todo-Poderoso, ou seja, aquele que tinha todo o poder de não permitir que esses males me sobreviessem, ele deixou isso acontecer e a culpa é dele. É o que ela está falando aqui. Ele tinha o poder para a minha vida ser diferente, mas a minha vida não foi diferente e a culpa é de Deus. E você e eu fazemos exatamente assim. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez retornar. A culpa é de Deus. Porque, pois, me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Misericórdia. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Apesar de sabermos sobre o poder de Deus agindo no universo, no cosmos, na sociedade, na nossa vida, nós muitas vezes fazemos isso. A culpa é de Deus. Isso está acontecendo porque a culpa é de Deus. Se não fosse Deus, a minha família seria diferente. Se não fosse Deus, eu estaria morando em outro lugar. Se não fosse Deus, eu não teria perdido o meu familiar, por exemplo, que morreu. Se não fosse Deus, meu familiar não estaria enfermo. Se não fosse Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele poderia ter feito, mas Ele não fez. E nós agimos assim, irmãos. Mesmo sabendo que servimos ao Todo-Poderoso, culpamos a Ele quando as coisas não vão bem na nossa vida. Eu já fiz isso muitas vezes, irmãos. Me envergonho, mas eu fiz. Não sejamos assim, irmãos, mas que nós mantenhamos o foco dos olhos do nosso coração no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Olhemos para Jesus, Todo-Poderoso, decididos a cumprir a nossa tarefa, que por Ele já foi garantida, antes mesmo de nos confiar a missão, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quando nós colocamos a culpa em Deus, pelas coisas não estarem caminhando do jeito que nós pensávamos, qual é uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida? A tarefa que Ele nos confia fica logo prejudicada. A missão que Ele nos confia. Isso acontece comigo. Senhor, não estou com cabeça para fazer isso não. Senhor, eu não quero fazer não. Isso acontece. Quando nós não enxergamos no nosso coração, deixamos de lado que Deus tem todo o poder, o que acontece muitas vezes? Nós olhamos para a tarefa, olhamos para a missão e falamos: não vou conseguir fazer isso não, é muito difícil para mim. Nós paralisamos. E só que nós precisamos olhar menos para essas circunstâncias que são reais na nossa vida. Se as coisas ruins aconteceram, nós não estamos inventando elas são verdade, irmãos. Elas são verdade, aconteceram. Mas, e aí? Nós vamos ficar paralisados? O mundo precisa ouvir esse versículo que está aqui, o tempo está cumprido. Nós precisamos fazer discípulos. Nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, não é para nos paralisar e nos fazer reclamar como Noemi, mas saber que Ele é o Todo-Poderoso é para nos impulsionar a nós fazermos a missão, cumprirmos a nossa missão. Versículo 18, Mateus 28, vamos retornar, por favor. Eu vejo 5 características aqui no cumprimento dessa missão. Concluindo. Primeiro, versículo 18, quando eu vejo Jesus dizendo, o texto diz: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeira coisa, você e eu precisamos ter fé em Jesus. Jesus falou isso para que os discípulos soubessem
que ele é o Todo-Poderoso. Para que os discípulos soubessem que ele tem todo o poder. Só que saber isso, e isso não gerar em nós fé, nós não crermos nisso, nós não confiarmos nesse Jesus que tem todo o poder, e nós não nos comprometermos a seguir na missão, confiantes nele, é sinal de que nós não temos fé nele, ou a nossa fé está baqueada. Então a primeira coisa é nós termos fé nesse Jesus, que é o Todo-Poderoso, fé naquilo que ele disse, que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Segunda característica que eu vejo aqui é a obediência. Versículo 19, parte A. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. É uma ordem. Tem gente que questiona o ide. Porque o ide no grego é gerúndio, é indo. Tá bom, aí que seja questionável, mas o fazer discípulos não é. O fazer discípulos é uma ordem. Ainda que o ide não seja indo, seja indo. Tem discordâncias aí de alguns eruditos, mas o fazer discípulos é uma ordem. Você e eu precisamos fazer discípulos. É ordem. Então você e eu precisamos ser obedientes. Jesus, eu não quero. Jesus, não dá. Dá o teu jeito e faz. É uma ordem. Ele tem todo o poder, a garantia já foi dada por ele. Terceiro aspecto que eu enxergo aqui no texto é que essa missão nós cumprimos alcançando as pessoas pela pregação do Evangelho. Por quê? Quando ele diz assim, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu vou batizar quem? Aquele que creu. E aquele que creu no quê? Na mensagem que foi pregada. E que mensagem? O Evangelho. E aí eu me reporto a Marcos, capítulo 16, parte final do versículo 15 e a parte inicial do versículo 16. Pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Então, para que eu batize, eu tenho que batizar aquele que creu. E ele só pode crer se eu pregar o Evangelho. Se nós pregarmos qualquer outro tipo de mensagem, pregarmos uma autoajuda, se nós pregarmos que Jesus vai cuidar da nossa casa, que Jesus vai nos dar o carro dos sonhos, que Jesus vai nos dar o emprego tão desejado, que Jesus vai restaurar a saúde, que Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro na nossa família, apesar dele ter todo o poder para fazer, se nós pregarmos isso, nós não estamos pregando o Evangelho. Se você no seu trabalho, com seus vizinhos, com seus parentes, surgem as situações difíceis e muitas vezes eles acabam recorrendo a você e você vai ali e afaga, né, com a palavra de encorajamento, de consolo, e você não prega o Evangelho, você está perdendo tempo. Mas a pessoa está dizendo que está enferma, e aí eu vou orar pela pessoa e falar que Jesus tem poder para curar toda enfermidade. Show de bola! Mas você precisa dizer que ainda que o Senhor não cure, se essa pessoa morrer por causa da enfermidade e ela estiver em Jesus, ela já passou da morte para a vida. Que no último dia, quando ele voltar, ela ressuscitará, vai ter vida eterna. Nós perdemos as oportunidades. O casamento está ruim, e tá bom, você vai lá dar um conselho na palavra, né? Perdoa, não fique assim. Mas olha, a primeira coisa, você precisa estar bem com Jesus. Você precisa estar bem com Deus, porque você sabia que Jesus compara a sua igreja como a sua noiva? E a palavra nos fala das bodas do Cordeiro. Essas bodas acontecerão quando ele retornar. E ele retornará para buscar quem para essas bodas? Todos aqueles que forem dele, que tiverem fé nele. Aproveita as oportunidades para pegar o Evangelho. Mas nós queremos dar um remedinho para a ferida. Eu me lembro, acho que foi ano passado, uma vizinha que se mudou há um mês mais ou menos, teve o aniversário lá do filhinho dela, aniversário de 3 anos, e os vizinhos lá sabem que nós somos cristãos, né? Sabem que eu sou pastor. Aí ela vai fazer a festa, não era muito de conversar com a gente, né? De dar oportunidade. Aí fui falar com a minha esposa, não, vou fazer a festinha dele no sábado, será que você podia trazer a Bia para participar? Foi ali fora mesmo, né? Na área externa ali, nos condomínios /vila. E, será que você pode pedir, por favor,
ao Geraldo, para que ele possa fazer uma oração, porque o pastor que viria não vai poder vir mais, alguma coisa assim, né? E será que ele pode fazer uma oração? Eu não vou desperdiçar a oportunidade de estar ali com, né, incrédulos, muitos, de amém. Beleza. Aí eu fiquei lá dentro, aí na hora me chamaram, na hora dos parabéns, aí eu não vim aqui para fazer oração, porque eu estou vendo que eu estou sendo usado para fazer uma oração. Não é porque crê em Deus, é porque crê no poder místico da oração de um pastor. É por isso, mas tudo bem. Aí o que eu fiz? Preguei o evangelho, irmãos. Depois orar pelo menininho. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade para pregar o evangelho. O evangelho. O evangelho. Não é a mensagem que a gente encontra um versículo isolado na Bíblia que vai levantar quem está mal. A pessoa tem que ser consolada, encorajada, sim, mas pregue o evangelho. Então esse é o terceiro aspecto. O quarto aspecto, versículo 20, na parte A. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu fico muito feliz em saber que vocês têm tido a reunião de estudo bíblico algum dia desse da semana, né? Às sextas, né, pastor? Glória a Deus por isso. E vocês estarem aprendendo do Senhor. Porque não adianta só pregar o evangelho. Nós precisamos aprender como nós nos conduzirmos nessa vida como verdadeiros discípulos de Cristo. Por que tantas pessoas que ouviam o evangelho, elas dão o evangelho verdadeiro, bíblico, elas não permaneceram firmes na fé ou fazem tanta bobagem como por aí se vê? Porque elas não foram discipuladas, não foram ensinadas sobre aquilo que Cristo nos ensinou. Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo muito que vocês assistam a série de lições sobre discipulado, não esqueça, Discípulos de Cristo, que nosso pastor gravou, o primeiro módulo, Conversão, porque nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, e sendo verdadeiros discípulos de Cristo, ensinados naquilo que a palavra nos orienta, aqueles que o Senhor trouxer a nós, aqueles que o Senhor trouxer a agregar essa congregação, de serem ensinados na palavra, como o pastor Marcos tem procurado fazer com vocês. Quinto e último aspecto, irmãos, que nós nos esquecemos, mas que é maravilhoso. Esquecemos às vezes, né? Parte final do versículo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, na missão, não é apenas nós termos fé em Jesus, obedecermos, pregarmos o evangelho, ensinarmos a doutrina de Cristo, mas nós desfrutarmos da eterna presença do Todo-Poderoso. Nós queremos fazer a missão, cumprir a missão, mas nós nos esquecemos que Ele garantiu estar conosco. Jesus precisava falar isso? Eis que estarei convosco? Não precisava. Mas Ele quer dizer que enquanto vocês estiverem na missão, eu estou ali presente com vocês. Enquanto vocês tiverem a fé aplicada em mim, em obediência, pregando o evangelho e ensinando, desfrutem da minha presença. E nós muitas vezes queremos cumprir a missão, vou falar aqui de uma específica minha, de compartilhar uma reflexão, mas cadê o meu desfrute no Senhor? Cadê o meu deleite no Senhor? Que eu preciso ter diariamente, todos os dias, constantemente. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus. Essa é uma missão até a consumação dos séculos, com a garantia e com a presença de Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Quero orar com você, em nome de Jesus. Pai, te damos graças pela Tua palavra, te damos graças porque o Senhor é o que tem todo o poder nos céus e na terra. Te damos graças, Senhor, porque apesar de tantas dificuldades que nós passamos, nós podemos descansar no Seu agir, Pai. E eu rogo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, que sobre as nossas vidas, Senhor, esteja a plena confiança de que o Senhor já nos garantiu nessa missão que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, Senhor, a nos alegrarmos nisso, a celebrarmos a Ti por isso, a entendermos, Senhor, que independente do que acontecer, a missão está garantida e o Senhor está presente conosco.
Ajuda-nos a cada um de nós a termos fé genuína em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a de verdade, Pai, nós sermos obedientes. Ajuda-nos, Senhor, a de verdade, Pai, cada um de nós pregar o verdadeiro Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a repartirmos os ensinos de Cristo com aqueles que o Senhor traz para nós. E ajuda-nos, Senhor, a não esquecermos de a cada dia nós desfrutarmos da Tua preciosa presença. Que tudo isso, Pai, seja para a Tua glória. Essa é uma missão que está garantida por Ti, o Todo-Poderoso. E é em nome do Seu Filho Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.